do Santo Padre Papa, né, o Papa Francisco, dizendo que o tráfico de pessoas é uma atividade desprezível, uma vergonha para as nossas sociedades que se dizem civilizadas, né? Porque é incrível mesmo pensar, né, que ainda existem situações como essas, que às vezes a gente, sei lá, parece que não dá nem para acreditar, não é verdade? É incrível isso, ver essa situação. É realmente. E agora, é interessante observar que há muito tempo nós temos notícia dessas situações. Observem o comportamento da nossa capital e o volume de pessoas que trabalham de forma irregular no centro, né? A história dos bolivianos, né? As indústrias de costura, que existe porque existe interesse para que elas permaneçam nesses locais. As grandes grifes estão por trás desse mecanismo de morte. Também é importante observar que no caso do trabalho escravo, a igreja, a CNBB, vem desenvolvendo estudo desde 1997 em relação a essa forma diferente de escravizar, essa forma diferente de oprimir, né? Nesse sentido, no interior do estado de São Paulo, nós vamos ter muitas pessoas trabalhando em condições subhumanas, principalmente nas regiões de canaviais, onde, principalmente advindo da região Nordeste, muitos trabalhadores, muitas pessoas, na perspectiva de melhores condições de vida, acabam se E sujeitando é a isso que essa é o situação. triste, né? Porque aproveitam da inocência da pessoa, da necessidade da pessoa. E é isso que eu acho que chama mais atenção ainda, porque as pessoas aproveitam, né? Porque sabe da condição da pessoa financeira e acaba criando uma situação como essa, né? Lamentável. Realmente. O aliciador, no caso do trabalho escravo, mais conhecido como gato, né? Normalmente ele é uma pessoa que está muito atenta a essa situação de vulnerabilidade social. Uhum. Inclusive, na grande maioria das vezes, ele se coloca como se estivesse fazendo um bem àquela pessoa. Portanto, por essa condição de fragilidade, ele adentra este espaço e a pessoa, em muitos casos, essas pessoas ainda se sentem obrigação em relação a essa forma em que ela foi acolhida, essa forma que ela foi abordada, e nem todos percebem de imediato que essa é uma situação de escravidão. Agora, por que tráfico humano, né, foi escolhido para essa campanha de 2014? No caso do trabalho escravo, há bem mais tempo a CNBB já vem Uhum. desenvolvendo estudo nesta linha. As demais modalidades, né? E aí é importante observar que elas entraram junto na temática por conta do mercado. A mercantilização da vida possibilitam que essas 4 modalidades caminhem muito próximo. Normalmente a mulher aliciada para a finalidade de exploração sexual, ela também pode acabar sendo usada para tráfico de órgãos, para retirada de órgãos e tecido, né? E a CPI também de 2006, que tratou da temática no Brasil, é oriunda de trabalhos e de providências da igreja, das congregações, de equipes, né, de grupos que apontaram essa necessidade, que daí apareceu o primeiro estudo oficial, então, a CPI do tráfico de pessoas, né? Então, que ele vem sendo debatido no interior da igreja já há consideravelmente uns 10, 12 anos, né? E que agora ganhou então a proporção do tema. Normalmente os temas são sendo alocados de acordo com o andamento e o desenvolvimento também da igreja, e nesse momento trata-se desse crime, trata dessa condição de pecado, que é inclusive um dos objetivos, que as pessoas se convertam a essa necessidade de também olhar para o outro na perspectiva da pessoa humana. Agora, é interessante que quando a gente vai pesquisar, Rodrigo, a gente experimentou um pouco disso, não existe um número exato, né? Porque as pessoas têm medo, né? As que foram traficadas, elas têm medo de denunciar, porque elas acabam correndo risco de vida. É coisa seríssima, gente, a gente não tem noção, não é? Por isso, né, a gente tem que ficar muito atento às propostas que são, né, oferecidas, principalmente com sonhos, né? Porque as pessoas têm sonhos de ter a sua casa própria, sonho de ter uma vida melhor, sonho de ter um carro melhor. E aí, essas pessoas sabem disso, né? Como você diz, elas são preparadas para isso. E acaba iludibriando as pessoas e elas são enganadas, né? E corre sério risco, inclusive,
da sua própria vida, né? E quem está vivendo essa dimensão do sonho é a juventude. A juventude que está no momento de sonho, de busca, de encontro e que, na perspectiva de uma vida melhor, na perspectiva de um sucesso garantido, acaba indo. E nem sempre aqueles que ficaram, na grande maioria, não têm condições, né? Mas também observa todo este cenário e o que significa estar fora do país. Né? Lembrando também que, no caso do Brasil, a maioria do tráfico vincula-se à exploração sexual, de mulheres principalmente, mas de homem também, e que é muito difícil o retorno, é muito difícil as pessoas admitirem essa condição de sofrimento, mesmo quando do retorno. Porque nós, infelizmente, olhamos para a mulher, olhamos para essa situação de prostituição, normalmente já sinalizando pecado. E este também é um dos grandes desafios dessa quaresma, que nós possamos olhar para este crime, olhar para esta pessoa humana, sem primeiro julgar. Né? Costumamos dizer que frente ao aliciador, frente ao crime organizado, as pessoas têm nome e sobrenome. Agora, frente à mulher, ela é uma prostituta, ela é uma mulher que já não inspirava crédito, portanto, dificilmente o nosso olhar é um olhar de piedade, é um olhar de ternura, é um olhar de Deus. E este é um também dos objetivos da quaresma. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é isso que eles fazem, né? Principalmente para fora do país, que eu acho que é mais complicado ainda, né? Te oferece... A gente acabou de ver uma reportagem aí, né? A entrevistada aí dizendo que ela foi procurar um site, pelo que eu entendi, numa prefeitura, né? Pensando que é uma coisa séria. E daí você vai para fora do país, né? Te tiram o passaporte. O Rodrigo, que morou fora do país, sabe que isso é uma dificuldade incrível, né? Para você cair na mão dessas pessoas para retornar ao país, né, Rodrigo? Existe um monte de burocracia, enfim. Olha, então, eu morei 5 anos na Itália e lá eu conheci muitos casos, ouvi muitas histórias assim. Eu convivia muito com as irmãs escalabrinianas. Elas têm uma missão de dar uma atenção especial aos migrantes. Então, elas são especialistas nesse assunto. E elas nos contavam muitas histórias. Também eu ia à paróquia dos brasileiros, tinha a oportunidade de estar ali rezando com os brasileiros no final de semana. E a gente ouvia histórias de gente que foi lá com uma promessa e quando chegava naquela casa, falava assim, você vem aqui, a gente vai te arrumar um emprego e tal. Chegava na casa, a família falava, me dá seus documentos que nós vamos organizar a sua situação. Aí ela deixava ela cuidando de um velhinho, um idoso, pegava o passaporte e falava, espera que a gente vai resolver. E isso ia enrolando. Nisso a pessoa já estava vivendo o trabalho escravo. Para ela sair disso, era difícil. Como que ela ia ligar para a família, contar para alguém que ela estava numa situação dessa? Aí ela tinha medo. Vergonha, vergonha, né? medo. Como assim você sai do seu país, mas você é maluco, você é maluca, você não procurou se informar direito? Então é uma situação muito complicada mesmo. E aí, além disso, a pessoa que era traficada, aí um idoso da família que era abandonado pela família também. Então, uma situação que vai puxando a outra, que vem justamente ao encontro daquilo que o Papa Francisco tem falado, que é a cultura do descartável, a cultura do descarte. E a gente vai ver numa outra reportagem, não sei se hoje ou um outro dia, que fala que, infelizmente, hoje, as pessoas são punidas quando cometem um crime contra as coisas, ou seja, se eu roubar esse computador, eu vou ser preso imediatamente. Mas se eu traficar uma pessoa, quem vai ter uma prova para dizer que eu estou cometendo aquele crime? Inclusive, nessa mesma linha, Rodrigo, nós temos mulheres que acabam indo para o exterior, lá são casam, contraem matrimônio e o que nós vamos chamar de casamento servil. E essas pessoas acabam com a legitimidade de estarem naquele país servindo para as casas de prostituição.